Você certamente já ouviu falar que socialismo nunca foi tentado. Eu acho que em 10 de cada 10 discussões na internet, quando se coloca em perspectiva o funcionamento de uma sociedade socialista, comunista, né, sempre existe aquele argumento: ah, não, mas o que você está falando não vale porque nunca houve socialismo real ou então nunca houve comunismo real. E geralmente essas pessoas se baseiam no fato de que as experiências de estados totalitários como a União Soviética e a China maoísta foram episódios bastante pontuais na história, né? Que tiveram aí algumas dezenas de anos para se desenvolver. Então, elas não costumam olhar para muito além disso, do que representaria uma experiência coletivista sendo implementada em sua potência máxima. Por exemplo, a União Soviética ainda tinha um Estado, né? Então, qualquer coisa que fosse implementado de forma equivocada na União Soviética, os militantes podiam alegar que aquilo ainda não era o socialismo de verdade, porque eles estavam obedecendo a uma autoridade centralizada. Então tem essas variáveis aí que geralmente as pessoas colocam para argumentar que essas experiências não foram o verdadeiro comunismo. Né? E o que seria o verdadeiro comunismo, então? Me chamou a atenção, acho que foi cerca de 10 dias atrás, que estava tendo uma discussão insistente em alguns grupos que eu participo, de que a crítica do Mises quanto à impossibilidade econômica do socialismo, né, por causa da ausência de preços e de lucros, né, havia algumas pessoas criticando essa perspectiva, dizendo que isso não se aplicaria a uma comunidade anárquica de estilo clássico, porque o sistema de produção nessa situação anárquica respeitaria aquelas premissas do comunitarismo. Então, você seria levado a produzir conforme as suas capacidades e você usufruiria daquela produção conforme as suas necessidades. É claro que eu acabei perguntando para uma dessas pessoas como que você define, então, por exemplo, se a comunidade vai produzir milho ou se ela vai produzir, sei lá, café, ou se ela vai produzir as duas coisas em qual proporção que você vai ter que produzir milho e café. E se você não tiver autonomia, por exemplo, se a sua comunidade produz milho e café, mas não produz couro, não produz leite, não tem criação de pecuária, com quais critérios que você pode eventualmente substituir, né, os seus excedentes pelo excedente de uma outra comunidade. E, claro, a pessoa não respondeu, ela não tem uma fórmula para isso, porque, assim, nem o Karl Marx tinha uma fórmula para isso, né? O Karl Marx, na verdade, ele escreveu muito pouco sobre comunismo e sobre socialismo, e durante a vida inteira dele, ele praticamente passou escrevendo sobre o sistema capitalista, que era o sistema que ele odiava. Então, ele tinha ímpeto ali, ele tinha motivação para escrever sobre aquilo. Agora, como é de costume entre as ideias mais utópicas, se você definir muito o que vai acontecer quando aquele sonho for realizado, aquilo primeiro, você passa a ter dificuldade para definir o funcionamento daquilo, e outra, você se compromete, né? Porque se de repente as pessoas tentarem implementar sua fórmula e aquilo falhar, então todo o seu projeto cai por terra. Agora, da forma com que o Karl Marx fez, deixando essa definição bastante vaga aí de comunismo, de socialismo, né? Então, qualquer coisa pode ser implantada, desde o Camboja até a China, ou Cuba, ou até mesmo Venezuela, né? Todos eles com sistemas bem diferentes entre si, mas que
enquanto a coisa ainda está andando, por exemplo, a Venezuela, teve acho que uns 5, 6 anos atrás, o portal vermelho.org colocando Venezuela, o socialismo que deu certo, né? Porque eles não tinham experimentado o pior da crise ainda. Então, assim, é bastante cômodo quando você deixa de conferir características para aquilo que você está propondo. Porque qualquer coisa pode servir e, ao mesmo tempo, quando der errado, você pode falar que não era aquilo que representava os seus ideais e que você tem que tentar de novo. Mas, enfim, como, né, tem essas características que a gente pode colocar que estariam presentes dentro da implementação desse sistema comunitarista, socialista, você vê que, então, o que estariam presentes? Pessoas trabalhando, empregando sua força de trabalho em prol do coletivo e usufruindo dos frutos daquele trabalho também de forma coletiva. Isso em contraste com toda aquela questão da mais-valia que o Marx traz, que você trabalha individualmente e que o patrão participa dos frutos do seu trabalho, e que então, na verdade, toda essa experiência coletivista contrasta então com a experiência do trabalho assalariado, né, onde você não é o proprietário, por exemplo, do sapato que você fabrica, mas você ganha um salário. Na experiência comunista, você seria o proprietário de tudo aquilo que você produz, mas ao mesmo tempo, né, você não usufrui pessoalmente da sua produção. Na verdade, todas as pessoas da comunidade usufruem de forma igualitária. Se não igual de forma absoluta, mas de forma igualitária, né? Não se sabe, por exemplo, se todo mundo vai receber a mesma porção de espigas de milho ou a mesma porção de leite, se de repente a pessoa tem alergia à lactose, se ela pode substituir o milho pelo leite, enfim, são todas questões que o Karl Marx deixou em aberto. Mas por que toda essa introdução? Para falar, né, dessa experiência que está sendo emulada agora em Seattle, que é a experiência lá da zona autônoma, onde as pessoas estão recebendo comida como doação e estão tentando criar uma zona, né, como se diz, autônoma, que não vai depender da ajuda externa. E até onde se sabe, a única coisa que eles fizeram para implementar esse ideal foi começar uma plantação de alface. Legal, eles estão tentando criar uma autonomia e pelo menos não depender de comida de fora. Agora, não seria mais interessante se eles olhassem para as experiências históricas que já foram tentadas mais ou menos no mesmo sentido, para saber se isso dá certo? Né? Como a crítica marxista geralmente diz que isso não foi tentado, né, ou quando foi tentado que não era bem daquele jeito, eu acho que a gente vai ter que retroceder um pouco mais no tempo, até mais ou menos o ano de 1620, onde aí sim eu vou apresentar para vocês como funcionou uma experiência comunitarista em solo americano, bem na época da colonização ali, dos peregrinos, dos primeiros colonos. A experiência gira em torno do nome de uma figura importante na história americana, que é o William Bradford. E esse cara, ele praticamente exercia um papel de juiz ali dentro da comunidade dele. Tinha aquela nomenclatura de governador, mas na verdade as atribuições ali estavam mais no sentido de juiz mesmo, porque um governador é o chefe do poder executivo, conforme a gente entende hoje, e naquele contexto o Bradford não tinha muito de poder executivo, né? Ele não tinha muito como empreender algo em função daquela instituição política dos colonos. Então ele estava mais numa condição de resolução de conflito, né? de mediador.
E como que essa experiência se desenvolveu e por que que isso oferece um paralelo para a gente entender experiências socialistas como um todo e até considerar qual vai ser o futuro dessa experiência de Seattle. Quando os puritanos ali, que eles fugiram da Inglaterra por questões de cismas religiosos, né? Eles queriam vivenciar uma espiritualidade muito mais do jeito particular, individual deles, né? E não subordinada à Igreja da Inglaterra, né? Quando esses puritanos chegaram em solo americano, eles encontraram ali um solo que estava preparado para a agricultura, porque, ora, vejamos que incrível essa providência do destino, né? Eu estou falando em destino, mas é que parece muito providencial, tipo, parece que foi praticamente uma coisa planejada. Os índios que habitavam aquele lugar, que a colônia acabou depois sendo anexada por Massachusetts, os índios que habitavam naquela localidade, eles tinham preparado a terra para a agricultura, né, que quando uma terra é selvagem tem árvore, né, tem várias folhagens ali que não são importantes deixar, então você pelo menos limpa a terra e deixa ali pronta para receber semente. Os índios que anteriormente habitaram aquela localidade, eles tinham deixado pronto, mas por algum motivo, provavelmente uma peste, né, eles acabaram morrendo em torno de 1617 e 1619. Então, quando os colonos chegaram lá em 1620, eles tinham pelo menos aquela terra disponível para fazer agricultura. Deixando isso pontuado para não falar, os caras chegaram lá e mataram o índio. Claro que muito americano chegou lá matando índio, sim, mas nesse caso especificamente não. Então a comunidade lá do Bradford, eles tinham um acordo prévio de que eles trabalhariam de forma comunitária. Todo mundo naquela colônia iria se empenhar em prol dos afazeres ali da agricultura e das necessidades coletivas, e os frutos, os resultados daquele trabalho também seriam usufruídos de forma coletiva. E as decisões ali, né, em relação a como usufruir daqueles bens de capital, né, de como distribuir a produção, isso também seria tomado de forma coletiva. E no que isso se diferencia de uma proposta socialista clássica, que seria, olha, a gente vai fazer a revolução e vai entregar os meios de produção para o proletariado, e eles vão se autogerenciar, né, na forma de conselhos. Para quem não sabe, a palavra soviete significa conselho, né? Então, em que isso se diferencia dessa democracia idealizada, onde está todo mundo ali empenhado na produção e nas decisões da comunidade e resolvendo os problemas da comunidade, decidindo o futuro da comunidade? Em que exatamente isso não representa as ideias que vieram a se popularizar mais tarde, principalmente na figura do Karl Marx? Como o Karl Marx não deixou nada definido de como funcionaria o socialismo, né, ele só deixou basicamente algumas frases soltas do tipo de cada um conforme a sua capacidade, a cada um conforme a sua necessidade. Então, não tem por que você separar essa experiência dos peregrinos americanos como se isso não representasse uma experiência socialista. Porque, na verdade, tem todos os elementos que ela precisa para ser considerado como tal. E, embora isso tenha acontecido 200 anos antes de Karl Marx, né, você não tem como olhar para, por exemplo, uma comunidade que poderia emergir depois da Revolução e falar, não, mas seria muito diferente disso de 1620, seria muito diferente da experiência que o Bradford relatou.
Voltando àquele contexto histórico, né? O Bradford deixou um diário que acabou sendo reproduzido aí em algumas obras, e esse diário ele conta, por exemplo, como as pessoas não tinham motivação para trabalhar na agricultura. Diz ele que os mais jovens tinham uma melhor capacidade de trabalho, então eles poderiam, a comunidade poderia demandar deles um maior emprego ali na força produtiva, só que os jovens estavam insatisfeitos, porque eles eram instigados a trabalhar mais, só que na hora de repartir os resultados eles recebiam como qualquer outra pessoa da comunidade. E os velhos ali, os mais anciãos, né, que tinham uma força de trabalho um pouco menor do que os jovens, eles também achavam desrespeitoso com a condição deles, de mais velhos, de pessoas experientes, né? Toda essa questão do respeito com as pessoas de idade, eles achavam que era injusto também com eles essa proporção do quanto eles trabalhavam e do quanto eles recebiam, né? Algumas mulheres, né, que também seria uma tarefa distribuída para as mulheres o trabalho na agricultura, algumas delas também se saíam com alguma questão de eu não vou trabalhar porque eu estou com dor de cabeça, e tudo isso foi notado e anotado pelo Bradford no diário dele. E o que acabou acontecendo? O que a comunidade produzia não era suficiente para todo mundo. E tudo por uma questão de incentivos, né? Essa coisa que hoje a escola austríaca foca muito, que incentivo é muito importante, que a gente tem que trabalhar a economia a partir de incentivos, o Bradford já percebeu isso em 1620. Que chegou num ponto que ele falou, olha, se a gente não mudar esses incentivos, a comunidade vai morrer, né? Que inclusive a colheita já não estava dando, muita gente estava sofrendo de desnutrição e as pessoas estavam ficando doentes e morrendo. Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram, eles falaram, olha, esse pacto aí que a gente fez não está mais dando certo. E o interessante é que eles tinham mais um motivo para manter esse pacto, né? Tem registrado num dos livros da Bíblia, o livro de Atos, que nos primeiros anos do cristianismo, os cristãos eles eram ali perseguidos pelos judeus, e naquele contexto de perseguição, eles montaram um sistema de ajuda mútua. Algumas pessoas vendiam as propriedades que tinham e levavam aquele dinheiro para os apóstolos, e os apóstolos distribuíam conforme as necessidades ali, tipo órfãos e viúvas primeiro. Então tinha um sistema basicamente comunitário funcionando durante algum tempo nos primeiros anos da era cristã. Só que praticamente isso nunca mais foi emulado na experiência religiosa, principalmente no catolicismo, né? E no catolicismo a gente até pode falar que houveram algumas ordens monásticas que fizeram votos de pobreza e que sobreviviam a partir de donativos, mas assim, essa experiência de Atos, ela não foi replicada em grande escala, ela foi uma coisa pontual ali, que muito pode ser discutido a validade dessa experiência enquanto experiência política ou religiosa, inclusive porque teologicamente existem muitos teólogos capitalistas que problematizam isso daí, né? É um pouco desconfortável você falar que São Pedro, né, viveu num sistema praticamente contrário à propriedade privada. Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque isso vai levar a gente para uma discussão que aqui, né, ela fugiria dos nossos propósitos. Até acho que não, que isso não impõe para
às gerações cristãs futuras a obrigação de imitar essa experiência. Como eu disse, foi uma coisa pontual, mas por um acaso, lá na experiência do Bradford, eles se pegaram inspirados também por essa experiência de Atos dos Apóstolos e pensando num sistema de que vamos vivenciar uma economia, vivenciar uma experiência aqui religiosa em prol da nossa comunidade, inclusive pensando que isso de alguma forma tornaria eles pessoas mais espirituais. Como eu disse, eles vieram de uma experiência religiosa onde, né, a Igreja da Inglaterra já tinha se separado da Igreja de Roma e tinha esses grupos puritanos que tinham inclinações um pouco mais radicais e que também não estavam contentes ali com a Igreja da Inglaterra e que vieram para os Estados Unidos principalmente para vivenciar essa experiência mais aos moldes do que eles acreditavam. Então, essa experiência comunitarista, ela tinha esse aspecto religioso também. O que dá para a gente imaginar, se eles não tinham incentivos econômicos, né, porque realmente não tinham, de empenhar ao máximo as forças de trabalho para depois não receber proporcionalmente, eles pelo menos tinham, em tese, uma motivação religiosa, que seria, não, pelo menos a gente está emulando os primeiros anos da experiência cristã. E ainda assim, com toda essa motivação religiosa, né, que a gente sabe, a motivação religiosa também visa uma recompensa futura, visa aquela recompensa de paraíso, né, moradas celestiais, enfim, o próprio agradar a divindade é uma das metas da experiência religiosa. Então, apesar de tudo isso, de que eles acreditavam que aquilo emulava uma experiência religiosa melhor, mais sublime, mais plena, ainda assim eles não foram capazes de manter aquela experiência comunitária funcionando, porque ao longo do tempo as pessoas, né, não enxergavam retribuição, não enxergavam recompensa, né, dos seus esforços. Então, a decisão do Bradford e da comunidade dele foi: a gente vai dividir a terra e vai instituir um sistema de propriedade privada. Inclusive, eles dividiram a terra conforme ali o tamanho das famílias, proporcionalmente, e falaram: a partir de agora, você faz sua colheita, você trabalha a sua agricultura e a sua comida vai vir a partir do seu próprio trabalho. Tá bom para vocês? Tá ótimo. E a partir daquele momento, a colônia começou a prosperar. Eles superaram aquela situação inicial de fome e começaram, a partir daquilo, né, iniciar essa experiência americana que veio hoje a se tornar o país mais rico do mundo. Enfim, eu tentei passar tudo isso de uma forma meio acelerada, né, que eu coloco em perspectiva a experiência de 1620 e vou lá para Atos dos Apóstolos, depois volto para Karl Marx. Eu realmente não preparo o conteúdo antes, então eu não sei o quão didático isso acabou ficando, mas eu espero que tenha servido para pelo menos introduzir o assunto. Se vocês tiverem ficado curiosos, né, vocês quiserem se aprofundar mais sobre o assunto, buscando pelo nome ali do William Bradford, vocês vão achar bastante coisa, né? Colocando algumas palavras-chave ali, como socialismo, puritanismo, vocês vão também achar uma gama de outros resultados, e enfim. Da minha perspectiva, era importante trazer esse vídeo, porque muitos desses argumentos de que a experiência socialista plena não foi tentada são argumentos que não resistem ao escrutínio histórico,
e que, na verdade, assim como o Mises percebeu em 1920 e outros economistas austríacos também perceberam, a questão da produção é muito mais uma questão de incentivos. E se você tira esses incentivos da comunidade, você tira esses incentivos das pessoas, você acaba minando toda a produção, e não é à toa que muita gente passou fome na Ucrânia, muita gente passou fome na China e na União Soviética, porque o sistema socialista é totalmente incompatível com a natureza humana. E muitos socialistas já se deram conta disso, mas eles acreditam que o novo homem que surge depois da Revolução vai ser diferente da gente e que vai poder responder melhor a essas questões de atributos de produção socialista, mas é uma fé cega num dogma que não tem nenhum lastro na realidade. Simplesmente é impossível que uma pregação política torne o ser humano numa coisa diferente daquilo que ele realmente é. É uma coisa que é muito difícil até para a própria religião fazer. É difícil, você pode pensar em termos de religiosidade, de pessoas que são salvas das suas inclinações malignas pela misericórdia divina, mas até o ponto de você pensar em pessoas realmente regeneradas, a própria experiência católica, em 2000 anos de religião, produziu no máximo uma meia dúzia de santos que a gente pode pensar em serem pessoas realmente regeneradas e diferentes das pessoas comuns. Mas, em contrapartida, o católico médio, ele não é menos ganancioso do que o ateu médio, o católico médio não é menos lascivo do que o ateu médio. Então, se a religião, com todo esse pano de fundo de céu, inferno, de Deus e diabo, não consegue produzir um novo homem, né, ou consegue um a cada 200 anos, então é muito... Eu não vou dizer nem que é muito difícil, é impossível que um sistema político pensado por Karl Marx e liderado por algum Stalin vá conseguir produzir uma coisa que nem a religião conseguiu produzir. Esse homem regenerado, não ambicioso e coletivista, enfim. Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Minha voz já está falhando, falei demais. Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se alguma coisa não deu para entender, pergunta aí. Eu também vou fazer o máximo para tentar tirar as dúvidas de vocês. E no resto de sempre, né? Se gostou, deixa seu like, compartilha, divulga o canal aí para os seus amigos, e a gente fica bastante agradecido aí por cada um de vocês que acaba mostrando o nosso conteúdo para outras pessoas. Muito obrigado de novo e até a próxima.